Ver o animal com dor é sempre algo muito trágico e de muito sofrimento para qualquer pessoa, né? Todo mundo que tem um cão em casa, ninguém quer, de forma alguma, passar pelo momento, por uma sensação de ver o nosso animalzinho com dor. E como veterinário, hoje eu atendo vários e vários casos de pessoas que têm animais em estado de sofrimento, animais com as chamadas quadros de dor crônica. Alguns cães têm doenças degenerativas, sejam com problemas renais, hepáticos, alguns animais com problemas articulares, artrite, artrose, problemas ósseos, né, problemas em coluna, e muitos animais com quadros de degeneração neurológica, cães que muitas vezes têm epilepsia, convulsões, né, ou mesmo nódulos, tumores. E cada vez que passa, cada ano que passa, nossos estudos e avanços dentro do desenvolvimento de novos medicamentos para os animais aumenta, né? E recentemente eu tenho recebido muitas perguntas sobre o tal do CBD, né? Que é a base do canabidiol, né? Então, hoje em dia existe uma linha de estudo e pesquisa, até mesmo de aplicação, né, da ciência do canabidiol em prol dos animais. Então, como muitas pessoas me pediram, vou fazer uma aula hoje para vocês aqui, explicando um pouquinho mais sobre isso, tá? Se talvez isso possa ser do seu interesse ou apenas uma curiosidade realmente, tá bom? Se vocês puderem me apoiar, essa live acontece todos os dias aqui no nosso canal do YouTube. Recomendo, se vocês estão nos assistindo em outras redes sociais, recomendo que vocês sigam a gente também lá no YouTube, Dr. Arthur, Dica do Veterinário. Todos os dias pela manhã, todos os dias à noite, a gente tem aulas aqui para vocês gratuitamente, tá? A única coisa que eu peço em troca é o seu like, seu joinha, seu botãozinho do gostei. E sempre que vocês chegarem na nossa live, comenta aqui embaixo de que cidade vocês me assistem. E eu tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil e eu adoro saber a cidade de vocês. É muito curioso para mim analisar o lugar de onde vocês estão me assistindo. Muitas vezes eu passei por aí, ou mesmo tem pessoas que estão aqui próximas de mim, tá? Então sempre que vocês chegarem no nosso vídeo, nas nossas lives, comenta aqui embaixo de que cidade vocês me assistem, tá bom? Tem alguém novo por aqui, alguém que é a primeira vez aqui me assistindo, alguém que é a primeira vez assistindo nossos conteúdos, nossas lives, digita aí no chat, nos comentários para mim saber que é a sua primeira vez aqui para mim, tá bom? Se você já me assiste, se você já me acompanha, digita 22222. A gente tem um site, né, chamado Dica do Veterinário, dicadoveterinário.com, tudo minúsculo, tudo junto, vocês podem acessar no seu navegador e entrar lá. Lá no nosso site, a gente tem um cadastro, né, você tem um botãozinho escrito cadastro grátis, você pode se cadastrar no nosso site para entrar no nosso canal de WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, para você poder receber os links das nossas lives diárias. Às vezes a plataforma não avisa, não notifica as pessoas das nossas lives que estão acontecendo, não avisa das gravações das nossas aulas. Então, uma forma que a gente tem, caso você tenha interesse, entra no site dicadoveterinário.com, cadastro grátis, clica no botãozinho, se cadastra e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as notificações das nossas lives diárias, tá bom? Se você tiver perguntas ou dúvidas que você queira que eu responda ou queira que eu faça uma aula também como essa, só que para você, no tema da sua dúvida, da sua pergunta, também no nosso site dicadoveterinário.com tem um botãozinho enviar dúvida grátis. Você manda gratuitamente sua dúvida, sua pergunta para que eu possa responder a você. Pergunta frequente que eu recebo é: Arthur, aonde é a sua clínica? Em que cidade você atende? Como eu faço para você atender o meu animal? Como eu faço para você acompanhar o meu caso? Eu hoje não atendo mais presencialmente, eu me aposentei do meu atendimento presencial já há alguns anos, né? Então hoje eu atendo apenas online, eu faço atendimentos online do que a gente chama de consultoria. Como eu não atendo presencial, então é uma consultoria online pelo WhatsApp, mas mais focada em tirar dúvidas, dar orientações, quadros educacionais. Eu tenho mais de 15 anos de formação, eu estudo muito, eu leio muito, eu tenho o nosso grupo de estudos, que são pessoas que pagam mensalmente um valor para terem um acompanhamento comigo. Essas pessoas, elas validam grande parte das técnicas e dos estudos que eu faço. Então eu tenho uma metodologia própria de cuidado e acompanhamento dos animais, tá? Então eu não trabalho mais como um veterinário normal, como um veterinário de consultório preso nas quatro paredes. Eu atendo hoje como um pesquisador, como um professor, como um estudioso dos casos dos animais. Então, quando as pessoas chegam para mim
quadros complexos e difíceis de animais, pessoas que já passaram por veterinários, pessoas que já têm o seu veterinário, pessoas que já fizeram vários exames, já tentaram vários profissionais, vários especialistas. Estas pessoas que confiam em mim e querem que eu ajude essas pessoas a entenderem o quadro delas, por que o animal não responde aos tratamentos, ou por que o animal tem aquela doença, se existe uma outra alternativa natural ou medicamentosa para curar esse animal, para restaurar a saúde dele, ou mesmo para dar mais qualidade de vida. Existem várias pessoas que têm animais com quadros terminais, que não tem um tratamento específico ou não tem uma cura específica, mas é possível sim que a gente consiga fazer esse cão ter mais qualidade de vida. E esse é meu foco. Eu estudo os casos das pessoas que têm problemas difíceis e complexos de saúde com seus cães, que já tentaram vários tratamentos, que já foram para vários veterinários. Eu estudo esses casos para ajudar essa pessoa a ter uma solução e todo o acompanhamento, tá? Eu atendo todos os dias, sábados, domingos e feriados. Então, você estando comigo, você vai ter o acompanhamento e suporte diariamente, todos os dias, comigo pelo WhatsApp, para que você tenha conforto e tranquilidade para saber o que fazer e como cuidar corretamente do seu cão, tá bom? Informações sobre a nossa consultoria e os planos disponíveis também está no nosso site. Tem o nosso WhatsApp também, lá a gente tem as meninas que fazem os atendimentos, né? Então, caso você queira, basta chamar no WhatsApp ou acessar o site para você ver os planos, fazer a contratação e você vai estar com todo o apoio diretamente comigo, beleza? Quem está comigo vai ficar comigo até o final da live, digita aí 33333. Essa live vai durar em torno de 20 minutinhos, 25 minutinhos, e eu abro para perguntas de quem estiver ao vivo comigo. Quem ficar comigo até o final, no final da live, ao vivo, eu sempre abro para responder as dúvidas. Se você assistir a live gravada, entra no site dicadoveterinário.com, manda a sua dúvida grátis para que eu faça uma aula para você, ou tenta participar ao vivo com a gente para que eu possa tirar suas dúvidas também, tá bom? Temos tirar dúvidas também pelo WhatsApp, mas aí é somente para os alunos, para os membros do nosso clube Dica do Veterinário. Caso você queira entrar no clube, também no site dicadoveterinário.com tem a primeira opção lá para você assinar o nosso clube Dica do Veterinário por apenas R$ 47,00. Eu posso te dar todo o suporte e acompanhamento pelo WhatsApp também, tá bom? Podemos começar? Como cuidar de um cão para que esse cão não sinta dor, né? Existem vários quadros de doenças nos cães, principalmente doenças degenerativas, animais com problemas renais, animais com problemas hepáticos, animais com problemas intestinais, tumores, cânceres, alguns cães com problemas de artrite, artrose nas patas, nas articulações, cotovelo, coxa femoral e até mesmo na coluna. Existem animais que têm problemas neurológicos, animais com distúrbios degenerativos no sistema neurológico ou mesmo no cérebro, animais com quadros de epilepsia. Vários animais que apresentam o que a gente chama de dor crônica, eles entram em um estado de sofrimento por estar constantemente sentindo dor. É sempre um sofrimento, tanto para o profissional que está tratando esse animal, quanto para o dono desse cão que vê o animal com dor em casa, e muito maior sofrimento para o cão que está sentindo aquilo. Afinal de contas, é quase impossível você tomar boas decisões, você poder ter qualidade de vida, se você está constantemente sentindo dor. A gente só percebe o quanto a gente é saudável quando a gente começa a sentir dor. Ele fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Quando você está com aquela dor de cabeça, aquela dor na coluna, aquele mau jeito que você deu na perna, uma fratura, é horrível. Eu já passei por isso, já tive problemas com isso, já tive familiares com esse tipo de problema e é simplesmente torturante. Portanto, a busca das pessoas por alternativas analgésicas, por remédios analgésicos que consigam tirar a dor ou amenizar a dor para dar mais qualidade de vida é sempre muito intensa. Não somente as pessoas querem um remédio para a dor, para os seus cães, muitas vezes, quanto os estudos, avanços da medicina, da veterinária, pesquisando e validando, buscando alternativas para poder resolver a dor, quadros de epilepsia, convulsões dos cães, é muito intensa. Recentemente, né, na verdade já se fazem alguns anos, existem vários testes e validações, aprovações pela Anvisa para a utilização do CBD, que é um derivado do canabidiol, ou seja, a gente tem a planta, né, a planta que é a cannabis. Essa cannabis, ela tem princípios ativos utilizados, né, de forma ilícita, infelizmente, mas tem as suas propriedades medicinais como
função analgésica, como função anticonvulsiva, como função de redução da ansiedade e do estresse. E hoje em dia vem sendo utilizada amplamente nos animais também, tanto animais de grande porte, animais de produção, quanto os animais de pequeno porte, nossos cães e gatos principalmente. Muitos de vocês mandaram mensagens para mim para saber qual é a minha opinião com relação ao CBD, o que eu acho, se eu indico, se eu uso, se eu recomendo, qual é a minha experiência com relação a isso. E é em cima disso que eu vou pautar essa nossa aula de hoje, tá bom? Quem puder, dá seu joinha, dá seu like, comentar aqui embaixo a cidade de vocês. Adoro saber a cidade de vocês, tá bom? Se vocês puderem, dar seus coraçõezinhos, principalmente para quem está assistindo ao vivo comigo, o seu like é muito importante, e assim como se vocês quiserem entrar no nosso grupo de WhatsApp, você pode acessar o nosso site dicadoveterinário.com, cadastro grátis, e você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber as notificações dessas nossas lives, tá bom? No nosso site dicadoveterinário.com também você pode assinar nosso clube para ter acesso à solução de dúvidas diretamente comigo e acesso a nossas outras aulas mais profundas, muito provavelmente aulas sobre o tema no qual você tem dúvidas e tem perguntas, e aí eu posso te ajudar, tá bom? Dicadoveterinário.com, todas as informações de como eu posso te ajudar por lá. Portanto, gente, eu hoje, como sou especialista em atender casos complexos e difíceis de animais, pessoas do mundo todo, que eu faço acompanhamentos, né, muitas pessoas de outras regiões do mundo passam por animais, fazendo tratamentos veterinários, e chega a um determinado ponto onde o tratamento para. Por quê? Porque parece que não existem mais recursos para diminuir a dor do animal, para resolver as crises convulsivas dos cães. Eu, ao longo dos últimos anos, eu desenvolvi uma metodologia própria de restauração da saúde. O que é essa metodologia própria de restauração da saúde que eu utilizo com os meus pacientes? Simplesmente eu restauro a saúde de um cão com base na biologia. Ou seja, você tem uma programação no seu corpo. Todas as suas células, elas estão programadas para funcionar. Para você pensar, seu coração bate e você não para ficar contando quantos batimentos você vai ter. Você está respirando e você não para ficar respirando, percebendo que você está respirando, né? Você deglute a saliva, ou seja, você tem a função normal do seu corpo que está programada. Os animais que começam a ter problemas de saúde, os animais que começam a ter distúrbios degenerativos na saúde, eles começam a apresentar esses problemas simplesmente por um desequilíbrio dessa função natural do corpo. Quando o meu cão começa a apresentar problemas de saúde e degenerações, ele está dizendo que ele não está em equilíbrio. Um animal está com a sua biologia desequilibrada. Por que a biologia está desequilibrada? Por conta da forma como eu estou cuidando do meu cão. Grande parte dos animais que apresentaram problemas neurológicos, convulsões, uma grande parte deles são animais que tiveram uma condução da saúde sem estímulos e treinamentos mentais. A gente tem hoje um avanço, né, nas pesquisas e estudos com os animais, e nós temos provado que o cérebro do nosso cão vem diminuindo ano a ano. A cada dia que passa, os nossos cães domésticos, os nossos animais de companhia, eles não têm utilidade, eles não estão usando mais todos aqueles superpoderes que eles tinham na natureza. Ou seja, nós estamos reduzindo a capacidade canina que os nossos cães têm no nosso dia a dia. E isso acaba predispondo esse cão a apresentar problemas por esse desequilíbrio na biologia natural desse cão. Ou seja, se esse cão não utiliza os potenciais que ele tem, ele fica com aquele potencial ocioso, o que acaba colocando aquilo que eu não uso se torna um problema. Se você tem o seu braço é para ser usado. Se você não usa seu braço, quebrei, caí, bati, machuquei. O que acontece com o seu braço? O seu braço atrofia, ele reduz de tamanho, porque você não está utilizando. Aquilo que eu não uso, atrofia. Se o seu cão não tem estímulos mentais, ele não usa o cérebro. Se ele não usa o faro, se ele não usa o olfato, se ele não usa os instintos que ele tem, ele vai atrofiar. E quando esse cão começa a atrofiar os seus instintos, você vai começar a notar problemas. Problemas nos quais vai colocar esse animal com problemas articulares, problemas ósseos, degenerações de cartilagem, alterações cardíacas, pulmonares, respiratórias, animais com problemas renais, hepáticos e, principalmente, os problemas neurológicos.
eu atendo vários casos de animais com problemas neurológicos, animais com convulsões, animais que são medicados com Gardenal, diazepam, gabapentina, animais com dor crônica, artrite reumatoide, artrose, animais idosos, animais jovens que já começam a apresentar esses problemas, animais com as displasias coxofemorais, displasias congênitas. E muitos desses animais eu vejo que existem vários recursos naturais que podem ser utilizados em benefício desse cão para que ele não sinta tanta dor e para que ele, ou para que ele pudesse não manifestar tanto aqueles sintomas. Mas pela falta de conhecimento das pessoas, ou talvez uma falta de interesse de uma indústria, esses cães começam a apresentar problemas, essas pessoas começam a ter animais com estágios de sofrimento. Entendam que todas as vezes que a gente fala de terapias naturais, restauração de saúde, nós estamos falando de algo que é contra um produto, algo que pode ser resolvido em casa de uma forma natural, de uma forma muito mais branda, que não necessita da intervenção de um médico, que não necessita da intervenção de um laboratório, de um medicamento. E isso faz com que o ganho capital desta conduta de tratamento não esbanje, não abra, não instigue os interesses de um comércio, né? Nós vivemos em um mundo capitalista onde todas as pessoas, todas as empresas, todas as indústrias, elas estão buscando meios de gerar renda, estão buscando meios de gerar recursos. Então, os laboratórios só querem desenvolver um novo medicamento se ele conseguir ganhar na venda desse medicamento por muito tempo e vendendo para muitas pessoas. Então, quando eu desenvolvo essa dinâmica mais natural, eu estou indo contra essa dinâmica do capitalismo, logo não é interesse da maior parte dos comércios em divulgar ou fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas, tá? Por isso essa é a minha bandeira e eu preciso da ajuda de vocês. Muitas dessas pessoas me perguntam sobre o CBD, que é o composto ativo do canabidiol, se realmente funciona para cães com convulsão, com epilepsia, com quadros de dor e sofrimento. E eu vou explicar para vocês que sim. Eu tenho acompanhado alguns animais, né, não são muitos, mas eu tenho um grupo em torno de 20 pessoas que fazem uso do CBD há já alguns meses, e eu tenho relatos positivos e tenho relatos de problemas, tá? Então eu tenho que ser bem sincero e transparente para vocês, para dizer que o CBD, ele é simplesmente mais um princípio ativo de uma planta que pode ser utilizado com benefícios para o seu cão. É um produto natural, né? Apesar de todas as suas particularidades, né? Burocráticas, né? No sentido de legislações com relação a uso, produção e estudos e tal, mas tem propriedades positivas, que ainda no Brasil é muito caro, né? O custo de tudo isso, devido a todas essas burocracias, ainda faz com que o produto seja muito caro. Então, temos o CBD que pode ser utilizado para cães, com as propriedades benéficas focadas em redução da dor crônica, diminui o estágio de sofrimento do cão, reduz o limiar convulsivo. Existem cães que são epiléticos, que têm convulsões constantemente e, ao utilizar o CBD, começa a não ter mais a crise, né? E começa a viver melhor, com mais qualidade de vida. Existem vários relatos positivos nesse sentido. Existem cães com aquele quadro de dor crônica, uma artrite, artrose, problemas de coluna, problemas de degenerações neurológicas, onde o animal diminui a ansiedade, diminui o seu nível de sofrimento. Animais que começam a ter uma melhora, uma ação anti-inflamatória, porque uma vez que esse cão começa a não ter tanta dor mais, ele deixa de sofrer, ele começa a melhorar a cicatrização e a recuperação, ele se alimenta melhor, ele começa a melhorar o bem-estar começa a ativar as células imunológicas, melhora as defesas. Então, as 3 indicações principais são convulsões e epilepsias de animais resistentes à maior parte dos medicamentos, ou animais que apresentaram intolerância a esses medicamentos devido aos efeitos colaterais, vão se utilizar e beneficiar bem do CBD. Animais com quadros de dor crônica vão se beneficiar muito bem com essa ação anti-inflamatória e analgésica, e animais que estão em quadros de ansiedade e estresse. Tive alguns cães que eu acompanhei que lambiam demais as patas, animais que tinham quadros excessivos de medo e fobias, e começaram a se beneficiar com o CBD. E, portanto,
acabaram melhorando a sua qualidade de vida devido a isso. Então, basicamente, essas 3 são as principais indicações do CBD hoje para os cães. Mas é interessante que a gente saiba que cada cão reage de uma maneira ao produto. Existem cães que tiveram um efeito reverso. Ao tomar o CBD, começaram a ficar muito ativos, sabe? A ficar mais... como se eles tivessem realmente um efeito inverso ao produto. Alguns cães começaram a apresentar muito sonolência, ficar mais sonolentos, querendo ficar mais deitado, diminuir a sua atividade. Portanto, apesar de ser um produto bom, benéfico, que tem suas propriedades, não são todos os animais que se adaptam a ele. E aí você vai ter que fazer, não tem outra forma de você validar que não seja fazendo o teste, fazendo o uso, tá? Eu atendo um número muito grande de animais com problemas de convulsão e quadros neurológicos. Inclusive, dentro do nosso curso, Clube de Cão Veterinário, eu tenho algumas aulas específicas sobre essas alterações neurológicas. E eu digo que um pouco de cautela na utilização do CBD para este caso específico, porque no meu protocolo de atendimento, vários animais que são rotulados como epiléticos, rotulados como convulsivos, seu cão é convulsivo, seu cão é epilético, seu cão vai ter que tomar o medicamento durante a vida toda. Quando eu começo a colocar esse cão no meu gabarito, seguindo a nossa metodologia ao longo de algumas semanas, a gente começa a encontrar o fator gatilho. Toda doença, toda convulsão tem um fator gatilho. Então, eu falo muito sobre isso, gente, porque o grande problema do insucesso das pessoas na condução da saúde dos seus cães é que as pessoas elas querem que o remédio resolva o problema. Elas não querem pesquisar e encontrar qual é a raiz do problema. Mesmo cães com dermatite, cães com quadros de problemas de pele, dor de ouvido, a pessoa ela quer tirar a dor, ela quer recuperar a pele, mas ela não entende e não busca qual é o fator gatilho. E a grande maioria das vezes, o fator gatilho está ligado com o desequilíbrio da saúde. Animais com convulsão, quadros de epilepsia, por exemplo. Se o animal é obeso, gente, é assim, é você querer tapar o sol com a peneira. O animal é obeso, é um animal que está inflamado. Não adianta você querer usar o CBD, não adianta você querer usar o anticonvulsivo, um analgésico, porque o animal não vai ter ação correta no medicamento. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas decepcionadas com seus animais, com a resposta que ele poderia apresentar ao tratamento, e elas mudam de veterinário, vão para outro veterinário, vão para outro especialista, levam o cão para uma outra cidade para fazer mais exames, para buscar mais respostas, sendo que a resposta está na cara dela. Só que a gente não quer olhar para aquilo que é simples. A gente não confia no que é simples. A gente não acredita no que é simples. A gente quer o que é difícil. A gente quer o que é caro. Então as pessoas, elas, na grande maioria das vezes, elas se confortam quando elas gastam muito dinheiro, quando elas pagam caro na consulta, quando elas pagam caro no exame, pagam caro no tratamento. Aí ela fala, não, então eu estou fazendo certo. Eu estou no caminho certo porque eu estou pagando caro. Porque eu estou pagando caro na consulta quer dizer que eu estou pagando um bom profissional. E não é bem assim. Existe uma explicação biológica para os problemas de saúde do seu cão. Existe um problema biológico. O desequilíbrio da biologia normal do seu cão faz com que seu cão comece a apresentar problemas de saúde. Vocês estão comigo ou não? Dita aí 4444, quem está entendendo e quem está comigo? Pessoal perguntando se é ao vivo? Ao vivo. Pessoal, que no final da live vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Para quem tiver até o final da live comigo, eu abro para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, gente, mesmo os animais com quadros de convulsão e epilepsia, existem, eu falei inclusive na live de ontem, alguém assistiu a nossa live de ontem? Dita aí 5555, a live que eu fiz ontem. Muitas vezes, gente, a gente não consegue observar o problema pela raiz do problema, a origem do problema que deve ser resolvida, e não os sintomas. Às vezes a gente quer resolver o sintoma e não a raiz do problema. E quando você faz isso, você fica refém de um remédio, você fica refém de um medicamento que não vai resolver o seu problema. Ele está amenizando apenas os sintomas.
toda doença tem uma base. Enquanto você não encontrar a base da doença, você não resolve o problema. Animais de convulsão. Menos de 1% dos animais tem um problema congênito, ou seja, o animal nasceu com a doença. Animais que nasceram com a doença, uma doença congênita, alguns casos, realmente são casos raros, são casos específicos, onde o tratamento é mais dificultoso, onde a cura é mais custosa. Mas na grande maioria dos casos, se o animal nasceu saudável, é possível restaurar a saúde dele. Ah, ele começou a desenvolver esse problema com 3 meses de idade, com 6 meses de idade. Animais alérgicos, por exemplo, animais com problemas atópicos, por exemplo, assim como animais convulsivos, epiléticos. Ele começou a ter o problema com 6 meses. É possível restaurar a saúde dele se você encontrar o fator gatilho. Fator gatilho é a raiz do problema, que muitas vezes o CBD não vai conseguir resolver. Ele vai ser mais um medicamento que pode ser utilizado, que pode amenizar os sintomas, mas ele não vai resolver o seu problema. Existem casos que realmente o animal tem uma boa qualidade de vida quando toma o medicamento. Mas existem vários casos onde você não precisaria utilizar nem mesmo o CBD para ter benefícios ou resposta positiva com esse cão. Vocês estão entendendo? Então, existem uns pilares da saúde do cão que, quando conduzidos de forma incorreta, desequilibram a saúde do meu cão e predispõem o meu cão a ter problemas de saúde. E aí você vê um problema de saúde e eu quero dar um remédio para resolver esse problema de saúde, ao invés de encontrar a causa base e equilibrar essa saúde do meu cão. Portanto, para fechar a nossa live, o CBD é um produto bom, é um produto benéfico para muitos casos, mas utilize com consciência quando você encontrar o fator gatilho, para que ele não se torne mais um remédio, mais um produto que você está gastando e está utilizando no seu cão, sem saber a origem raiz do seu problema, tá? Tenho pacientes tomando que tem benefícios, tá? Mas utilize com sabedoria, assim como qualquer outro medicamento. Quero dar um anti-inflamatório, quero dar um corticoide, quero dar o mesmo gabapentina, outro ansiolítico, produtos gerais que as pessoas querem utilizar para os seus cães para diminuir o sofrimento, para diminuir a dor e tal. Utilizem com cautela, entendendo a origem do problema, tá bom? Quem gostou da nossa live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Quem tem dúvidas e perguntas, agora é a hora. Para quem está ao vivo comigo, vou abrir para responder algumas dúvidas de vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado, Judite. Obrigado, Wagner. Lúcia, seja bem-vinda. Eroni está conosco também, que legal. Obrigado a todos. Cordoflex, não me lembro do Cordoflex. Qual que é o princípio ativo? Veja o princípio ativo para você me falar. Muitas vezes vocês falam o nome comercial e eu não me atento ao nome comercial, eu me atento mais aos princípios ativos, tá bom? Janete, obrigado, Janete, seja bem-vinda. Obrigado pela participação de vocês. Jorge, obrigado pela participação também conosco aqui, que legal. Obrigado a todos por aqui. Sabe, gente, o principal conceito é a gente entender que o nosso corpo ele é uma máquina. Nosso corpo é uma máquina, tá? E essa máquina ela é comandada pelo nosso cérebro. O cérebro precisa estar bem para dar os comandos corretos. E, infelizmente, a gente se preocupa muito mais com a máquina em si do que com o fator comando da máquina. A gente não dá devida atenção para o mais importante, que seria a mente. A nossa mente é a mente do nosso cão. E aí a gente perde muito tempo focado num problema estrutural, na pata, na coluna, no baço, no fígado, no rim, e eu não me atento para a importância que o cérebro tem, para a máquina comando central tem para a doença. Porque é o cérebro que vai gerar
os fatores bioquímicos que vai gerar os impulsos para que o animal produza os hormônios, para que o animal sinta a dor, para que o animal tenha mais ação inflamatória, menos ação inflamatória. O cérebro é a caixa de comando central. Então, se vocês entenderem isso, vocês conseguem conduzir a saúde do seu cão de uma forma mais harmônica, entendeu? Às vezes as pessoas não dão essa atenção. As pessoas se preocupam muito com um problema na pata, um problema, o animal tá com dor, tá mancando, e não se preocupa com o cérebro do seu próprio cão em casa, sabe? Busquem estimular o cérebro do seu cão, estimular os superpoderes que o seu cão já tem, tá bom? Condroitina, não tem muito o que se falar da condroitina, ela ajuda a formar a camada de cartilagem, né, nas articulações, basicamente isso, tá? Mas você tem que se atentar a qual é a metabolização do seu cão. O seu cão está conseguindo metabolizar corretamente a condroitina? Há quanto tempo você está dando a condroitina? Qual é a origem dessa condroitina? A qualidade dessa condroitina, entendeu? Basicamente, é um produto comum de ser utilizado, tá bom? Pessoal, sem mais perguntas, então eu vou nessa. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço. À noite estaremos de volta. Me aguardem. Até mais. Tchau, tchau.